Oi pessoal, eu sou Daniel Bayerlein, eu sou engenheiro metalurgista com 19 anos de experiência na área de metalurgia do pó e os últimos 5 anos trabalhando na área de manufatura aditiva. A manufatura aditiva nada mais é conhecida também como a impressão 3D, sendo que, para ter uma ideia da história, como é uma coisa muito recente, a manufatura aditiva começou, na realidade, em 1987, com equipamento de estereolitogravura e mais para a área de polímeros. Até o momento ainda não existia nada em metais. Metais só foi aparecer a partir de 1997, uma primeira tecnologia que foi conhecida, foi chamada na época, né, de Laser Additive Manufacturing. Foi utilizado para ligas de titânio pela primeira vez e foi utilizada inicialmente na área de prototipagem rápida e depois, mais para frente, é que realmente ela entrou também na área de produção de peças. Então existe, por exemplo, a redução de custo. A redução de custo é uma coisa muito importante hoje em dia na indústria. Você consegue produzir peças por manufatura aditiva, dependendo do caso, com custo muito menor. E também você pode produzir peças complexas. O desenho pode ser um desenho mais complexo, porque a complexidade não influi na produção da peça. Desenhos totalmente diferentes, impossíveis por outros processos, são possíveis por metalurgia do pó. Colocando um desenho numa máquina, imprimir em poucas horas ou em um dia, 2 dias, uma coisa do tipo, você consegue já produzir uma peça. E então isso aí, em termos de tempo, é muito interessante. Ao mesmo tempo, a indústria petrolífera, por exemplo, trabalha com um nível de estoque muito grande. Você pode simplesmente eliminar essa peça, diminui o seu estoque ao mesmo tempo e se for necessário, você imprime a peça de acordo com a necessidade do momento. Imagine, por exemplo, a GE existia um equipamento onde eram 300 peças que você tinha que produzir para acabar fazendo o produto. Por manufatura aditiva, ela passou a produzir essa mesma peça numa vez só. Então você tem toda uma economia de quantidade de peças produzidas e tempo de montagem que são simplesmente eliminados pelo processo de manufatura aditiva. E também outra vantagem é a parte de redução de peso. Por quê? Você pode passar, por exemplo, um software de otimização topológica, você pega um desenho existente, através do software você determina pontos onde você não necessita de material, você elimina esse material, imprime essa peça sem essa parte, e com isso você elimina peso. Isso, por exemplo, para a indústria aeronáutica é uma grande vantagem, é algo que eles estão procurando também. Na manufatura aditiva existem alguns tipos de processos diferentes dentro dessa classificação, né? Lembrando apenas, né, que para a impressão 3D, para a manufatura aditiva, você tem que ter um desenho em 3D e esse desenho dentro do software das máquinas é fatiado e são produzidas essas fatias camada por camadas até a produção final da peça, né? A primeira grande divisão que existe é o tipo de manufatura que se chamada de direta ou indireta. A indireta é um processo que tem basicamente 3 principais tipos de máquinas sendo utilizadas, né? Uma é o binder jet, ou jato por aglutinante, onde você tem uma cama de pó, você, de acordo com o desenho que foi fatiado, você deposita uma camada de aglutinante apenas no ponto necessário, seria um processo semelhante a um jato de tinta normal, e você vai fazendo isso camada, passa aglutinante, vem mais uma camada de pó, mais aglutinante, até fabricar o desenho inteiro. Pelo processo, o segundo processo seria por FDM ou FFF, que é um processo de fabricação de filamento fundido, onde você tem uma mistura de pó metálico com um polímero que serve de aglutinante, você forma com isso um fio, e esse fio também é depositado, é fundido e depositado fabricando a peça. E o processo de estereolitografia, que seria o terceiro caso, mas é mais utilizado para peças pequenas. Lembrando que em todos esses casos, após a peça produzida, ela não tem resistência mecânica, ela passa por um processo conhecido como sinterização, onde adquire essa resistência mecânica e aí a peça já está finalizada. E o processo de manufatura aditiva direta, onde a peça já sai acabada, se for necessário depois alguma usinagem, alguma coisa, algum acabamento, tudo bem, mas a peça já sai com resistência mecânica suficiente para qualquer processo, né?
E essa parte é dividida primeiro em tipos, né? O Power Bed Fusion, ou seja, a cama de pó. Você tem uma cama de pó e você tem alguns processos de fundição dessa peça camada a camada. Então você tem um feixe, existem dois processos, que é por feixe de elétrons ou por um feixe de laser. Eles vão fundindo seguindo aquele desenho que foi fabricado, vão seguindo o desenho camada a camada, vão fundindo essas camadas até a fabricação de uma peça. E por outro processo é o processo por deposição direta. Então você tem uma espécie de canhão por onde passa um fio, pode ser fio ou pode ser o pó do material metálico. Esse fio vai encontrar um feixe de laser que funde o material, então você vai fundindo e depositando, que é um processo também semelhante àquele das máquinas poliméricas que tem no mercado aí, com um fio de material polimérico. Basicamente são ligas de titânio. Então, tanto para a área médica quanto para a área espacial, ligas de titânio, ligas de alumínio, também a área aeroespacial usando bastante, e ácidos em gerais. E o interessante é que assim, para cada material, para cada liga que vai ser utilizada, você tem que produzir o pó dessa liga, então você tem que ter um sistema de produção de pó, e depois que tiver esse pó produzido, você tem que desenvolver os parâmetros das máquinas que vão utilizar. Então existe todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento para poder desenvolver para cada tipo de material. O mercado de manufatura aditiva para metais é um mercado que está muito em crescimento. Os valores que a gente tem é que em 2019, em termos de mercado só de pós para manufatura aditiva, foi na faixa de 520 milhões de dólares. E a estimativa que se faz para 2023 é em 930 milhões de dólares. Então a gente vê um crescimento bem grande para essa área. Se você pegar aqui, isso nós estamos falando de matéria-prima, quando você juntar equipamento, quando juntar produção de peças e tudo mais, a gente está falando de vários bilhões de dólares anualmente. Os principais mercados hoje em dia é a parte aeroespacial, depois tem a área médico-odontológica, automotiva está crescendo, está entrando bastante forte nisso. A parte de energia e óleo e gás, como já comentei anteriormente, e bens duráveis, peças para eletrodomésticos, esse tipo de coisa também são utilizadas, ou seja, pegando um pouco também do mercado de metalurgia do pó.